Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. O descarrilamento de um trem de carga provoca caos no transporte ferroviário de São Paulo. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil faz uma ação contra fraudes em financiamentos para compra e venda de carros. A Justiça determina a interdição parcial da maior penitenciária de Minas, a Nelson Hungria, em Contagem. Um dos motivos é a superlotação da unidade. E ainda, o sonho de uma bailarina de 84 anos. A dona Jacira se prepara para a primeira apresentação. Quarta-feira, dia 18 de dezembro, agora no Brasil TV. O descarrilamento de um trem de cargas afetou a circulação de duas linhas do metrô e trens de São Paulo, a 11 Coral e a 12 Safira da CPTM. O sistema operou com lentidão durante toda a manhã. 70 funcionários continuam trabalhando para recolocar o trem de volta nos trilhos. A composição é uma das 37 que, em média, passam por aqui todos os dias e que dividem a via com os trens de passageiros da linha 11 Coral da CPTM. O trem que descarrilou saiu do Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, e ia para Alumínio, região de Sorocaba, no interior de São Paulo. Os 35 vagões transportavam bauxita, o principal minério usado para fazer alumínio, e descarrilaram perto da estação Brás, no centro da capital. Segundo funcionários, os trilhos entortaram. Mais cedo, o Globocop mostrou vários sacos grandes com o que parece ser parte do carregamento. O trem é da MRS, empresa de transporte de carga criada em 1996 e que hoje administra quase 1.700 quilômetros de malha ferroviária nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e daqui de São Paulo. Por aqui, ela usa os mesmos trilhos dos trens de passageiros. O sindicato, que representa parte dos ferroviários, afirma que essa relação é harmônica, mas que falta manutenção das ferrovias e também fiscalização se os trens estão rodando dentro das normas. Agora, é necessário que se abra uma sindicância para apurar o que causou o acidente. Levantar se havia excesso de peso, de carga, né? E quais as manutenções teriam sido feitas preventivas e corretivas naquele espaço ali onde houve o sinistro, entendeu? Descarrilamento é a última etapa de um grande problema na ferrovia. Não pode haver. Os trens de carga são um pouco mais pesados do que os normais. Para esse especialista em transporte, é preciso construir uma espécie de rodoanel dos trens. O tema do ferroanel, que é muito similar ao nosso rodoanel para os carros, é muito importante, principalmente no que diz respeito ao transporte de cargas. Então, evita, como o caso de hoje, que uma carga passe por um meio urbano. Então, eu sou favorável, sim, ao ferroanel, principalmente para o transporte de carga. Até o início da tarde, a linha 11 Coral estava operando com velocidade reduzida. As demais, normalmente. A CPTM, a companhia estadual que administra parte da rede de trilhos de São Paulo, e a empresa MRS Logística, dona do trem que descarrilou, mandaram uma nota conjunta. Disseram que vão investigar as causas do acidente. E quem sofreu com tudo isso, claro, é quem depende do transporte. O Eliezer dos Santos acompanhou desde cedo o drama dos passageiros. Tá difícil hoje, tá difícil. A gente sofre, né, moço? Vindo de onde, moço? Tô vindo lá da USP Leste. Agora tô vendo aqui o pessoal empurrando a senhora tá no cantinho, uns pedindo licença ali e vai até o Brás desse jeito. Até o Brás desse jeito. O trem estava insuportável, lotado, saí de lá do Jardim Romano, assim, ó, e confusão de trem, pessoal brigando, tentando entrar, um horror. Mais de 20 minutos na estação esperando o trem. Aí para vir pro Brás ele tá funcionando, só que aqui para ir pra Luz ele tá demorando um maior tempo. Por causa do descarrilamento na estação Brás, o dia começou com trechos de duas linhas da CPTM interditados. Na 11 Coral, os trens não circulavam entre as estações Luz e Tatuapé, nos dois sentidos. Na 12 Safira, o bloqueio foi entre as estações Brás e Tatuapé. Ali, por volta das 5 da manhã, os trens começaram a andar, no vai e vem, só por um dos trilhos. O Expresso Aeroporto também ficou parado até às 7 da manhã.
Esse trem que a gente está mostrando aqui para vocês é um trem que veio lá do extremo leste da cidade. Quando ele chegou aqui na estação Tatuapé, ele parou e não vai prestar serviço. Falaram que era para a gente descer no Tatuapé para esperar outro para ir para Camalviana. Chega aqui, eles não dão orientação, que é para Brás e para Camalviana. Eu já perdi 2 trens, porque a gente fica perdido nesse vai e volta. Nas estações da Zona Leste tinha trem parado e passageiros esperando na plataforma. E uma multidão tentando embarcar no metrô Itaquera. Quem conseguia chegar até o Tatuapé tinha que pegar o metrô da linha 3 vermelha ou um ônibus da Operação Paese. Mas não estava nada fácil. Do lado de fora, os ônibus para situações de emergência do Paese estavam vazios. O Bruno só reclamou da falta de informação. Você estava em qual estação? Jardim Romano. Jardim Romano? Isso. E me fala como que foi esse caminho até chegar aqui. Para chegar até aqui foi tranquilo. Agora, quando chegou aqui, foi que estava o transtorno aqui maior. Sem nenhum aviso, sem nada. O sufoco foi mesmo dentro das estações. Me fala como que tá para sair daqui. Mano. Deus me livre, quase quebra o meu braço. Gente, horrível. Tá vindo de onde? Eu tô vindo do Itaim Paulista. Uma mulher chegou a passar mal. Ela desmaiou, ela começou a ter falta de ar, ela usa bombinha. E aí eu fui segurando para reanimar ela. A dona Maria Rosa precisou de ajuda para conseguir sair do vagão lotado. E justo hoje, um dia importante para ela, que tinha uma consulta marcada na Santa Casa. Estava muito cheio, né? Um empurrava e não deixava, outro ficava na frente. Um ia, outro empurrava para trás, aí... E esse trajeto todo a senhora fez desse jeito, naquele trem lotado que a gente viu? Foi, eu tomei lá no Itaim Paulista. Uma passageira reclamou de abuso por causa da superlotação. Um monte de pessoas que não têm educação, a gente ainda é mulher, ainda fica, sabe, desrespeitando a gente vai falar em vez dos homens. Achar que está errado, tira a razão da gente. Foi uma manhã caótica. A Rebeca saiu da região de Hermelino Matarazzo ainda no final da madrugada e tentou manter o bom humor. Desistiu? Não, até que não, mas já que atrasei, né, vou esperar. A CPTM disse que os avisos ao público foram emitidos em todos os trens e estações hoje de manhã e também pela internet, nas páginas e redes sociais da companhia. Em Pernambuco, foi mais uma manhã de transtornos para os passageiros que dependem do ramal Jaboatão, da linha centro do metrô. Desde segunda-feira, 4 estações em Jaboatão estão sem funcionar. As linhas de ônibus foram reforçadas, mas os terminais ficaram lotados com filas enormes. Este é o 3º dia de problemas no ramal Jaboatão. As estações Engenho Velho, Floriano, Cavaleiro e Jaboatão Centro estão fechadas desde segunda-feira, aumentando a indignação de quem precisa do transporte. Cadê a manutenção desse metrô? Isso é um absurdo, população que sofre. Cadê os governantes, né, do nosso governo que não faz nada? Metrô cheio, sem calor, a gente passa mal. Quando chove, chove mais dentro do metrô do que fora. Os trens é um absurdo. Os terminais integrados amanheceram lotados de passageiros que tiveram que recorrer aos ônibus para chegar aos compromissos. Enquanto que um trem consegue transportar de uma vez cerca de 1.200 passageiros nos vagões, um ônibus sai daqui lotado com 80 pessoas. E mesmo com reforço nas linhas, eles não conseguem dar conta da quantidade de gente. E o resultado são filas maiores que o normal. A situação impacta muito na rotina de Sabrina. Durante esses dias, ela tem gastado mais com passagem para chegar ao trabalho. Vou gastar 3 passagens. Peguei um aqui na Vila Rica, vou pegar esse, vou descer lá no Mix Mateus, vou pagar outro ônibus. Chegar onde? Para chegar no meu lugar, em São Martim. Na última segunda-feira, numa tentativa de minimizar os transtornos, o Grande Recife Consórcio de Transporte ativou uma linha emergencial, saindo de Jaboatão em direção ao Terminal do Barro, e reforçou a linha Jaboatão Parador, que vai para o Cais de Santa Rita. Mesmo com mais ônibus, as filas esta manhã estavam enormes, de um canto a outro da plataforma. Quanto tempo já na fila? Já tem uns 40 minutos. Tem uns 40 minutos já. Mais tempo que o normal, né? O normal é 15, 20. Quando o metrô quebra, tudo para. Aí a fila fica gigante. A fila fica gigante, fica movimento na cidade pouquinho, porque muita gente não está indo porque não tem metrô, né? Mas a gente vai levando.
A Nova Mob é a empresa responsável por organizar os terminais de ônibus na região metropolitana do Recife. Perguntamos sobre as filas e a falta de informações para os passageiros e a Nova Mob respondeu que disponibilizou equipes extras para organizar e garantir a segurança das filas e que lamenta os transtornos causados pelo problema no metrô. A gente também perguntou à Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, sobre o retorno do funcionamento das estações em Jaboatão. A empresa disse que técnicos estão trabalhando, mas não deu uma previsão de quando o serviço volta a funcionar. Uma operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, em Goiás, mira empresas e servidores públicos suspeitos de corrupção e desvio de recursos da Prefeitura de Cidade Ocidental. A Nayara Santos tem as informações. Olá, Priscila, uma excelente noite para você e para todos. Olha, com a análise dos materiais apreendidos na primeira fase da operação, os investigadores descobriram que o mesmo esquema de corrupção que estava acontecendo em outros setores da Prefeitura também existia no setor de transporte escolar e aluguel de veículos. Um dos principais investigados da Polícia Federal é o ex-pregoeiro da cidade, Gabriel Paixão de Jesus. Apesar de ganhar cerca de R$10 mil por mês, ele mora em uma casa de alto padrão que foi alvo de buscas hoje. Segundo as investigações, ele comprou o imóvel por R$1.650.000. Desse total, pagou R$1.316.600 mediante repasses efetivados por empresas que participaram de licitações que ele conduziu. E essas empresas firmaram contratos na área de transporte e educação com a Prefeitura de Cidade Ocidental. Ainda de acordo com as investigações, o casamento de Gabriel em Arraial da Ajuda, litoral sul da Bahia, foi pago por empresas que têm contratos com o município. Segundo a PF, uma empresa de transporte escolar teria recebido aproximadamente R$117 milhões, mas a sede num imóvel que demonstra se tratar de uma empresa de fachada. O prefeito da cidade, o Fábio Correia de Oliveira, do Partido Progressistas, também foi alvo de buscas hoje. Nós tentamos localizar a defesa dele e do Gabriel, mas não conseguimos. Em nota, a Prefeitura de Cidade Ocidental disse que está contribuindo com as investigações. Priscila. O governo do Maranhão determinou o afastamento de todos os militares em função de comando suspeitos de envolvimento na fraude de compra ilegal de placas de táxi. O caso foi mostrado no Fantástico desse domingo. A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão informou que determinou o afastamento das funções dos militares em cargos de chefia citados na denúncia do Ministério Público do Maranhão sobre a fraude na compra de placas de táxi aqui no estado. Segundo a Secretaria, o capitão Roberval Santos Correia, da Diretoria Regular de Ensino, lotado no município de São Mateus, no interior do estado, foi afastado das funções. Ainda segundo a Secretaria de Segurança Pública, a mesma medida será adotada a todos os militares e agentes de segurança que forem citados também na denúncia do Ministério Público. No começo da semana, o coronel da Polícia Militar, Paulo Fernando, também foi afastado da função de comandante-geral da Polícia Militar do Maranhão. Hugo Viegas, de São Luís, para o Brasil TV. No Rio de Janeiro, a polícia cumpriu 8 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de fraudes em financiamentos de carros. Um dos alvos de busca e apreensão era Joyce Alves Marques, que morava nessa casa na Vila Cosmos. Segundo as investigações, ela é suspeita de comandar uma quadrilha que fraudava financiamento para compra e venda de carros. A mãe dela também foi alvo de busca e apreensão. Segundo a polícia, Joyce acessava sites de agências de veículos e simulava a venda de carro com financiamento. Na página, ela anexava dados do veículo. Só que os carros que ela supostamente vendia eram de pessoas que não faziam parte do esquema e nem sabiam que seus dados estavam sendo usados numa fraude. O banco responsável pelo financiamento aprovava a transação e repassava o dinheiro. Ela dizia que tinha um veículo para ser vendido e que esse veículo teria que ser vendido através de um financiamento. Ela levava os dados desse veículo e fotografias. Com o valor do financiamento, ela deixava parte do valor com essas agências que realizavam esse trâmite e o restante ficava com ela.
A polícia apreendeu aparelhos eletrônicos e documentos. Joyce foi levada para a delegacia para prestar depoimento e não quis dar entrevista. Segundo a polícia, a quadrilha também agia de outra forma ainda mais ousada. Financiava a compra de carros usando o CPF de laranjas e depois os veículos ainda eram revendidos em outros estados. Os investigadores dizem que a responsável por essa segunda modalidade de golpe era Pérola Ribeiro. Os policiais também cumpriram um mandado de busca e apreensão no apartamento dela, nesse condomínio de luxo na Barra. Esse empresário teve o CPF usado pela quadrilha. Tudo começou através de um amigo de confiança. Ele veio me indicar essa empresa de concessionária que vendia e revendia veículos de outras pessoas, né? Essa empresa estava passando por um problema financeiro e que ela estava utilizando de aluguel de CPF de outras pessoas que compravam esse veículo com CPF que fosse aprovado e com a venda desse veículo a pessoa ganhava uma comissão. Com o tempo a financeira começou a me ligar, cobrando a parcela do veículo. Os agentes também fizeram buscas em Nova Iguaçu e Vila Valqueire, numa agência de carros. A suspeita é de que funcionários estejam envolvidos nas fraudes. De acordo com as investigações, eram em média 10 golpes por mês no Rio e em outros estados. Um prejuízo de mais de 4 milhões de reais. A Justiça determinou a interdição parcial da maior penitenciária de Minas Gerais, a Nelson Hungria, em Contagem. E os dois principais argumentos são a superlotação da unidade e a previsão de exoneração de 142 agentes de segurança em janeiro do ano que vem. O juiz ainda citou que os sistemas de câmeras de segurança estão sem funcionar há meses, prejudicando a gestão da segurança da unidade. Disse ainda que, em época de fim de ano, a situação do sistema prisional fica ainda mais crítica e necessita de ação imediata. Segundo a decisão, a superlotação e a diminuição do efetivo provocam prejuízos para as operações, como dificuldade de controle interno, incapacidade de oferecer serviços como atendimento médico e banho de sol, além de desgaste físico e emocional dos servidores que continuarem em serviço. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas afirmou que o Departamento Penitenciário cumprirá a determinação imediatamente, não recebendo ou transferindo novos custodiados para o local. Ainda de acordo com a Secretaria, o plano de contingenciamento para resolução imediata da reposição de mão de obra na Nelson Hungria já está definido e ajustado e que, por questões de segurança, mais detalhes não podem ser informados. A Polícia Rodoviária Federal começou hoje a Operação Rodovida, que vai reforçar a fiscalização e a prevenção de acidentes durante esse período de férias. A operação reúne equipes federais, estaduais e municipais no reforço da fiscalização com radares portáteis e ações educativas. Aqui, os motoristas são convidados a assistir vídeos sobre a importância de dirigir com segurança. É fundamental que as pessoas que estão no trânsito não pensem só em si, né? Obedeçam a norma para que situações como essas que foram aqui analisadas não aconteçam, né? O objetivo é diminuir o número de acidentes e de vidas perdidas. O foco nesta temporada é o excesso de velocidade. De janeiro a outubro, a Polícia Rodoviária Federal aplicou mais de 5 milhões de multas a motoristas que dirigiam acima do limite, bem mais do que em todo o ano passado, quando foram registradas quase 3 milhões de infrações. Cada placa de sinalização foi instalada, existe ali naquele trecho, porque houve um cálculo de engenharia apontando aquela velocidade como adequada para garantir o mínimo de segurança para os usuários da rodovia. Nesse flagrante de um radar móvel, o motorista chega a 185 km por hora. Esse outro carro faz uma ultrapassagem em local proibido, a 212 km por hora. Nos dois casos, o limite do trecho é de 100 km por hora. A gente faz o nosso trabalho em pontos das rodovias, mas quando o condutor sai da fiscalização, da vigilância da fiscalização, é preciso que a consciência seja marcada. Então, o trabalho de educação para mudar a cultura é muito importante. O excesso de velocidade está ligado a boa parte dos acidentes graves. A pressa atrasa a reação do motorista se ele precisar desviar ou parar bruscamente. Neste ano, mais de 9 mil acidentes e 575 mortes foram causados pela reação tardia ou ineficiente do condutor.
A pressa é inimiga da segurança, então é fundamental que o motorista planeje a sua viagem com antecedência e não dirija com pressa. A seguir, uma visita inesperada na praia de Ipanema, no Rio. Os detalhes dessa história você vê daqui a pouquinho no Brasil TV. É já já. Brasil TV de volta com a história da Dona Jacira, uma mulher de 84 anos que vai realizar um sonho que tem a ver com a arte que ela admira desde pequenininha. A reportagem é da Daniele Fonseca e do Everaldo Silva. Ela cuida de cada detalhe com o maior cuidado, desde as sapatilhas, que são a marca registrada de uma bailarina, até o coque no cabelo. Esta é Dona Jacira. 84 anos e muita disposição que vem da ponta do pé. É a mais velha dessa turma, que tem desde adolescentes até as 80 mais. A vovó Jacira, como gosta de ser chamada, atende aos comandos da professora com a maior disciplina. E juntou a pontinha atrás. Isso. De segunda a sexta-feira, ela está sempre aqui. Quais os benefícios dessa atividade para uma idosa? Ah, são vários. O balé, em qualquer idade, ele é muito bom para a memória, para o desenvolvimento motor, né? Coordenação. Fora todos os movimentos que a gente pratica. Então, assim, o balé parece ser muito simples. Na academia costumam dizer muito, né? Se você quer moleza, vá para o balé. Mas aqui a gente faz todos os movimentos que a pessoa faz numa academia, que a pessoa faz no funcional. Entre as mais novas, ela serve de incentivo e inspiração. Dona Jacira se emociona vendo uma adolescente de 15 anos fazendo. E a adolescente de 15 anos se emociona vendo Dona Jacira fazer e superar todos os limites dela e toda a determinação dela. É um incentivo para os dois lados, né? Dona Jacira começou a trabalhar com 14 anos de idade. Se formou em odontologia e exerceu a profissão por 50 anos. Depois de aposentada, resolveu ter uma motivação a mais na vida. A maior incentivadora foi a neta Júlia, que desde os 2 anos faz balé e era a avó que levava a menina para as aulas. Desde então, ela também tinha o desejo de usar as sapatilhas, assim como a neta. Ela sempre disse que ela queria fazer, mas ela nunca teve a oportunidade de fazer. Ela trabalhou muito cedo, ela nunca teve a oportunidade mesmo, ou nunca teve um local que acolhesse ela do jeito que ela gostaria. Ela nunca teve o incentivo das outras pessoas, que todo mundo ela achava que ela ia julgar. Tudo mudou quando a menina foi para uma escola maior e onde a avó encontrou espaço para realizar o sonho de fazer balé. Quando ela veio para aqui, para essa escola, eu me senti acolhida, porque tem essa turma dos 50 a mais. Eu me encaixei, embora tenha 50 mais um pouquinho, mas me senti acolhida, me senti incentivada. A nova bailarina precisou vencer algumas barreiras que ela mesma imaginou, mas que nunca foram um impedimento. Achava que o corpo já não era tão perfeito, né? Era muito magrinha quando era solteira. E aqui eu nunca senti vergonha, porque era mais velha. Não podia fazer todos os movimentos, né? A neta conta que a avó é inspiração de vida para ela, pela determinação e perseverança. Ela sempre foi uma mulher que ela sempre ia, ela sempre fazia. E ela não aparenta de jeito nenhum a idade que ela tem. E isso sempre fez ela seguir os sonhos dela. E isso me inspira muito a seguir meus sonhos também. E ela se sente tão feliz, tão realizada fazendo uma aula que, tipo, é lindo de ver. Se ela se considera uma bailarina, ainda não. É uma eterna aprendiz. Não digo que eu sou bailarina, sou aprendiz. Aprendiz de bailarina. Iniciante, né? Espero dançar melhor um dia. Segurou baixo um pouquinho. Tá chegando o Natal e o bacalhau faz parte da ceia de muitas famílias. Daí a gente traz agora uma opção de cardápio fácil e, mais importante, sem gastar muito. O Thiago Scheuer e o Marcos Politi mostram como você pode surpreender a família com um cuscuz marroquino com bacalhau delicioso. Vamos ver. O que você acha de fazer esse prato para sua ceia de Natal? Um prato simples, rápido, saboroso, que você come na temperatura ambiente, bom para o calor aqui do Brasil,
Cuscuz marroquino com bacalhau desfiado. E não sai muito caro, não. Criação da chefe Cris Macaroni. Tudo bem, Cris? Tudo bem. Poucos ingredientes, né? Sim, poucos ingredientes, rápido de fazer. E é um prato que pode ser a estrela principal da minha ceia ou também... Pode ser só uma entradinha, pode ser o acompanhamento de uma carne assada e pode ser o prato principal também. A grande estrela dele, além do bacalhau, óbvio, o cuscuz marroquino. Isso, esse cuscuz marroquino a gente vai hidratar em água com um pouquinho de azeite e sal. Então aqui eu tenho a água que ferveu, eu desliguei o fogo, coloquei um fio de azeite, um pouquinho de sal e vou deixar meu cuscuz aqui hidratando. Quanto de água para quanto de cuscuz? 1 para 1, uma xícara de cuscuz, uma xícara de água. Tampo e deixo aqui. Ele vai absorver toda a água que está aqui. Sem o fogo? Sem o fogo, com o fogo desligado. E aí tem o bacalhau também, além do cuscuz, né? Então, primeiro, dessalgar o bacalhau de um dia para o outro em água, na geladeira. Ou já compra salgado também. E mesmo de salgado, tem que dar uma fervidinha nele para soltar ainda melhor as lascas. Agora o azeite já no fogo, vai um pouco de alho ali para dar um sabor, é isso? Eu vou fritar um pouquinho o alho aqui e aí eu já entro com o bacalhau. Aqui é rapidinho, eu já vou pôr um pouquinho de pimenta do reino. Já aqui nessa etapa. Então aqui eu já vou desligar o fogo. Tá. Chegou a hora de vermos como é que tá o cuscuz. Isso, ó. Já hidratou? Hidratou tudo. Uhum. Tá vendo? Não tem mais água e eu vou soltar ele com garfo, ó. Ah, ok. Agora eu vou colocar o cuscuz aqui numa tigela. Uhum. E vou começar a construir o prato. Boa. E você vê que além do cuscuz, além do alho, do azeite que a gente já mostrou e do bacalhau, tem outros ingredientes que vão compor esse prato. Vai entrar na sua tela aí a ordem dos ingredientes, eu vou falar para você então. 1 xícara de cuscuz marroquino, 1 xícara de água, azeite de oliva, sal, 500 gramas de bacalhau dessalgado, 1 dente de alho, azeitonas pretas, 1 cebola roxa, raspas e suco de limão siciliano, amêndoas com casca levemente torradas, salsinha picada, pimenta, aí para decorar, broto de beterraba e a florzinha, amor perfeito, que é comestível. Vamos ver se tá bom, né? Eu acredito que esteja. Posso provar, Cris? Por favor. Vamos lá, vou provar aqui. Faça, que você viu que é rapidinho de fazer. Você consegue, eu acredito. E lá vamos nós agora. Delícia. Equilibrado e uma ótima opção para os dias quentes que a gente tem aqui. Um visitante inesperado causou um burburinho hoje em Ipanema. Um lobo marinho antártico parou para dar uma descansadinha na praia. A presença do lobo marinho chamou a atenção de quem passava pela praia de Ipanema. A Juliana dava aula de beach tênis de manhã cedo, foi a primeira a encontrar o animal e acionou os bombeiros. Cheguei aqui, eram 10 para as 6, já estava aqui, estava até mais para cima, parecia estar bem cansado, a gente não sabia se estava machucado, a gente ligou para os bombeiros até. A cena inusitada fez o Joaquim convencer a avó a sair correndo de casa para ver o lobo marinho de perto. Ele parecia entender que virou a atração da praia. Rolou na areia, em alguns momentos levantou a cabeça e até ameaçou entrar na água, mas logo dormiu. Segundo os biólogos do projeto de monitoramento de praias, o lobo marinho está saudável. Ele provavelmente veio das águas geladas da Antártica, trazido por uma corrente marítima, e resolveu parar na praia para uma pausa. Não é comum ver esse tipo de animal aqui nessa época do ano, mas os especialistas garantem que essa parada é natural durante a migração. Ele está bem, ele está descansando, então ele parou aqui um pouquinho para poder ter esse descanso e depois continuar a viagem, né? A área foi isolada com bandeiras roxas para garantir a segurança tanto do animal quanto dos curiosos. Mas, segundo os biólogos, o lobo marinho não costuma ser agressivo. Os biólogos do projeto de monitoramento de praias montaram um verdadeiro acampamento aqui na areia. Eles vão permanecer de plantão até que o lobo marinho acorde da soneca e volte ao mar por conta própria. Até lá, nada de mexer nele, dar comida ou chamar atenção para evitar
o estresse do animal. Ele pode ir embora daqui a pouco, mas ele pode ficar aqui 2, 3 dias tranquilamente. Vai do bom humor do bicho. Aproveitar que o animal está aqui, tira a foto com uma paisagem bonita, né? Mas com respeito, com distância e mantém o animal ali. É sempre bom a gente conhecer também para conservar, né? A pequena Lara, de 6 anos, ficou encantada com o visitante. Muito legal. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias você vê no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau.